Olá, amigos da história, estou de volta. O Brasil, ao longo da história, foi palco de grandes poetas. Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes e tantos outros que fizeram parte de nossa literatura. Um desses foi Gonçalves Dias. Canção de Exílio é hoje um dos poemas mais conhecidos no Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Parte também do trecho deste poema foi emprestado ao hino do Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Neste poema, que foi escrito enquanto Gonçalves Dias estava exilado na Europa, ele então pediu a Deus: não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Parte de seu desejo foi concedido. Um dia antes de sua embarcação chegar ao Brasil, ele avistou bem de longe as palmeiras onde canta o sabiá. Mas, infelizmente, naquela noite que viria, tudo se acabaria. O poeta não conseguiu desembarcar vivo no Brasil. É este o vídeo de hoje, a história de Gonçalves Dias. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Gonçalves Dias foi poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. É lembrado como o grande poeta indianista da primeira geração romântica. Deu romantismo ao tema índio e uma feição nacional à sua literatura. É considerado um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. É patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Estudiosos da literatura dizem que Gonçalves Dias foi responsável por mudar para sempre nossa literatura. Gonçalves Dias é considerado, então, o grande poeta romântico brasileiro. A história do romantismo no Brasil se confunde com a própria história política da primeira metade do século XIX. A independência do Brasil em 1822 despertou, então, a consciência de se criar uma cultura brasileira identificada com as raízes históricas, linguísticas e culturais. Gonçalves Dias fez parte, então, da primeira geração de poetas românticos brasileiros. Sua obra poética apresenta os gêneros lírico e épico. Na lírica, os temas mais comuns são o índio, o amor, a natureza, a pátria e a religião. Na épica, canta, então, os feitos heróicos dos índios. Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias, Maranhão, no dia 10 de agosto de 1823. Filho, então, de um comerciante português e uma mestiça, viveu em um meio, então, social conturbado. Ajudou seu pai no comércio e, ao mesmo tempo, recebeu a educação de um professor particular. Em 1838, exilou-se em Portugal por se envolver em guerras contra a independência do Brasil. Em Coimbra, ingressou no Colégio das Artes, onde concluiu o curso secundário. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra, onde teve contato com escritores do romantismo português, entre eles Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Durante sua permanência em Coimbra, Portugal, Gonçalves Dias escreveu a maior parte de suas obras, inclusive a famosa Canção de Exílio, de 1843, na qual expressa o sentimento da solidão e do exílio. Em 1845, depois de formado em Direito, Gonçalves Dias retornou então para o Maranhão, indo no ano seguinte morar no Rio de Janeiro, procurando integrar-se no meio literário. No ano de 1847, com a publicação de primeiros contos, conseguiu sucesso e reconhecimento do público. Recebeu elogios de Alexandre Herculano, poeta então romântico português. Ao apresentar o livro, Gonçalves Dias confessou: dei o nome Primeiros Contos às poesias que agora publico, porque espero que não sejam as últimas.
Em 1848, publicou então o livro Segundos Contos. Em 1849, foi nomeado professor de latim e história do Brasil no Colégio Pedro II. Durante esse período, escreveu várias publicações, entre elas o Jornal do Comércio, a Gazeta Mercantil e para o Correio da Tarde. Nesta época, fundou a revista literária Guanabara. Em 1851, Gonçalves Dias, prevendo seu fim, publicou o livro Últimos Contos. De volta ao Maranhão, o poeta conheceu Ana Amélia Ferreira do Vale, por quem se apaixonou, mas por ser mestiço não teve o consentimento da família dela, que proibiu o casamento. Mais tarde, então, casou-se com Olímpia da Costa. Gonçalves Dias foi nomeado oficial da Secretaria de Negócios Estrangeiros e viajou várias vezes para a Europa. E em 1854, em Portugal, encontrou-se com Ana Amélia, já casada. Esse encontro inspirou o poeta a escrever o poema Ainda uma Vez Adeus. No ano de 1862, Gonçalves Dias foi para a França para tratamento de saúde. Sem resultados, embarcou de volta para o Brasil no dia 10 de setembro de 1864. Quando estava na França, correu no Brasil a notícia que ele estava morto. A informação verdadeira enfim chegou, ele não estava morto. O escritor ficou então 2 anos na França buscando a cura, ou menos o alívio dos problemas causados pelo histórico de doenças. Com altos custos e sem melhora aparente, decidiu voltar ao Brasil no navio Ville de Boulogne. Durante a longa viagem, Gonçalves passou a maioria de seu tempo isolado e evitando interagir com outros membros da tripulação. Além de não se alimentar em todas as refeições oferecidas pela empresa na navegação, não costumava circular nas imediações da embarcação, preferindo então recolher-se na cabine que se instalou. A reclusão foi tamanha que vários membros nem sequer o reconheceram como o admirado poeta e ao menos sabiam que este homem compunha a população do navio. Vale lembrar que na época os poetas eram como se fossem os grandes artistas de hoje que aparecem na TV. Existem relatos que Gonçalves Dias estava muito apreensivo e muito preocupado na viagem. Agonizando-se então pela doença, teve um momento de alívio em 2 de outubro de 1864, quando foi avisado que estava próximo da costa brasileira. Pediu então a ajuda aos funcionários para se locomover até o convés para observar a costa, que em breve alcançaria. De longe, então, muito de longe, ele avistou as palmeiras onde canta o sabiá. Durante a madrugada que se aproximou, quando o navio então se aproximava da baía de Cumã, a embarcação se chocou com um desnível causado então por um banco de areia, impossível de ser visto durante a noite. De acordo com o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, a distância relativamente próxima ao local de desembarque descartou os processos de segurança do naufrágio. Quase todos os membros da tripulação foram rápidos e nadaram então até o baixo de Afins, no Maranhão, conseguindo salvar-se. No entanto, Gonçalves Dias, que estava instalado em um gabinete próximo do porão do navio, foi esquecido pelo resgate. Lá morreu afogado, sem forças para conseguir se salvar, com apenas 41 anos de idade. Então, no dia 3 de outubro de 1864, Gonçalves Dias nos deixou. Gonçalves Dias, até hoje, é considerado o mais célebre poeta indianista. Ele exaltou a coragem e a valentia do índio, que passou a ser personagem principal, o herói. A parte amorosa contida nos versos de Gonçalves Dias foi então inspirada por Ana Amélia Ferreira do Vale.
o qual o poeta amou muito, mas infelizmente o casamento não foi possível porque Gonçalves Dias era mestiço. A recusa causa-lhe penosos sofrimentos, por ele então registrado nos poemas Se Morre de Amor, Minha Vida e Meus Amores e o mais conhecido poema de amor impossível, Ainda Uma Vez Adeus. Como poeta da natureza, Gonçalves Dias canta as florestas e a imensa luz do sol. Seus poemas sobre elementos naturais conduzem então seu pensamento a Deus. Sua poesia sobre a natureza se entrelaça com um saudosismo. Sua nostalgia o remete à infância. Na Europa, sente-se exilado e elevado até sua terra natal através da Canção de Exílio, um clássico então da nossa literatura. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontre eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontre eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Este foi o vídeo de hoje, obrigado pela companhia. E você conhece este poema? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei!